O Evangelho do Dia com o Padre Primo Hipólito. Evangelho do Dia, sexta-feira, dia 9, celebramos São José de Anchieta. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 12, versículos 35 a 37. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Deus? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a todos vocês que nos acompanham com o Evangelho do Dia. Às vezes a gente fica pensando assim que o Evangelho tem que ser grande, outros acham que o Evangelho tem que ser pequeno demais, tem que ser médio. Hoje, por exemplo, o nosso Evangelho tem 3 versículos apenas. Nós não podemos pensar que a palavra de Deus ela é mais forte ou menos forte, dependendo do pedaço, ou do trecho, ou da perícope, né, do Evangelho. Não, a palavra de Deus é sempre verdadeira, é uma palavra que ensina, né? Então, não é o tamanho do Evangelho que vai deixar a palavra de Deus maior ou menor, ou menos força, ou mais força, ou média força. Não. É sempre palavra de Deus. Sempre palavra de Deus. Aquela palavra que nos identifica, aquela palavra que nos ensina, aquela palavra diferenciada, a palavra cristã. Aquela palavra que não são ou não é a palavra que nós ouvimos no nosso dia a dia. Às vezes palavra pecaminosa, às vezes palavras que destroem. Não, a palavra de Jesus, a palavra de Deus, a palavra do Evangelho é sempre palavra que constrói vida nova, constrói um compromisso sempre novo para a construção do reino de Deus. E percebo que nesses 3 versículos hoje do capítulo 12 de Marcos, nós temos mais uma vez uma confusão diante da pessoa de Jesus Cristo. Confusão não é bom. Nós que dizemos ser cristãos, não pode e nunca vai ser bom confundir Jesus com nada, ou confundir a vida de Jesus com nada. Aqui Jesus está lembrando que os saduceus estão dizendo, veja, não são os fariseus, os saduceus estão dizendo que Jesus é filho de Davi. Jesus está dizendo que Jesus não é filho de Davi, Jesus é filho de Deus, né? Mas os saduceus estão informando ali, estão pregando, estão falando que Jesus é filho de Davi. E Jesus está mostrando, e assim mostrando também o conhecimento que Jesus tem de Davi, também no Antigo Testamento, dizendo que o próprio Davi diz de Jesus que ele é o Senhor. O próprio Davi escreveu, falou que o Messias era o Senhor, não o seu filho, mas era o Senhor. Portanto, se ele é o Senhor, ele é Deus conosco. Ele é filho de Deus e não filho de Davi. Ele pode ser da casa de Davi, do rebento de Davi, mas não filho de Davi. Mas não é esse o problema do assunto. O problema, a questão é que as pessoas queriam, os saduceus queriam também pegar Jesus no pulo, né? E quantas vezes o nosso dia a dia, essas palavras que nós ouvimos no nosso dia a dia, quer também nos confundir a respeito da pessoa de Jesus Cristo. E já até nos confundiu. Tem pessoas que confundem tanto que até abandonam, né, a vida em Jesus Cristo, a vida no Espírito, a vida em Deus. Abandonam por quê? Porque começaram a dar lado, a compreender outras realidades que não a realidade cristã, que não a realidade de Jesus. Como os saduceus hoje aqui. Jesus está dizendo, não se preocupem com isso. Se preocupem que Jesus é filho de Deus, Jesus é nosso irmão e que Jesus tem uma proposta, tem sempre uma palavra boa para você, para todos nós, para construirmos bem o reino de Deus. Aquela mesma palavra que Nossa Senhora também ouviu e disse sim, e compreendeu e construiu no seu dia a dia.
Então, essas confusões na época de Jesus havia, e essas confusões a respeito hoje de religião, a respeito de construção do reino de Deus, também vai haver. Mas para nós cristãos, nós precisamos, a partir desta palavra, termos clareza de quem é a pessoa de Jesus. E sendo Ele o Messias, sendo Ele o Filho de Deus, nós possamos entender como Messias, como o Senhor de nossa vida, como aquele Senhor que nos convida a cada dia a seguirmos os seus passos. Ou seja, construir o reino de Deus, a fraternidade e o amor no nosso dia a dia. Pensa nisso, meu irmão e minha irmã, e que a Virgem de Fátima e a Virgem de Aparecida vos cubra com o seu manto sagrado. Amém.